Olha, já está aqui ao meu lado, rapaz. Flavão, jornalista político. Olha, não tinha como começar o ano com a outra pessoa. Flavão, você foi figura carimbada aqui no programa, você já veio uma vez. Na rádio você é sócio. Isso. E, evidentemente, as pessoas estão gostando muito desse nosso papo, né? Sobre política, né? Seja bem-vindo, boa tarde. Opa, boa tarde Foca, boa tarde internautas, ou internautas o quê? Telespectadores do seu programa. É uma satisfação estar aqui nesse início de ano, né? Para a gente estar dialogando e conversando sobre assuntos políticos. Vamos lá, Flavão. Política nacional. Bolsonaro aí nessa situação toda, a oposição meio que brigando, um ataca o outro. A situação está difícil do país, politicamente falando. E Lula tem enfrentado uma desaprovação, mas tem enfrentado também um cenário positivo, porque a oposição não está arrumada. Quem é que chega melhor na narrativa, no discurso esse ano, lá em outubro, durante a eleição? Vai ser o presidente Lula, né, dizendo que realmente venceu a ditadura, venceu o fascismo, venceu o bolsonarismo e que o país está de vento em popa, ou a oposição dizendo que é vítima do sistema, é vítima do Supremo, que o governo Lula não está fazendo nada. Quem é que vai chegar com a melhor narrativa, na sua avaliação? Veja bem, Foca, o ex-presidente Bolsonaro, ele perdeu uma grande oportunidade, já que ele sabia que a prisão seria algo praticamente inevitável, de ter se posicionado de uma forma mais combativa quando foi ouvido pelo ministro Alexandre de Moraes, né, quando foi fazer a sua defesa. Ele preferiu ficar trocando firula, bajulando. Chamou o Moraes para ser o vice dele. Para ser o vice. Tirando onda ali. Ele poderia ter tido um posicionamento político naquela situação. Ele poderia ter defendido as pessoas que estão presas, por exemplo, em relação ao 8 de janeiro. Ele perdeu de ter se posicionado e criado uma narrativa mais forte, né, de dizer que foi perseguido, etc. e tal. Então, o que é que eu observo? E em seguida, o filho dele começou a querer chantagear o país em relação à questão do tarifaço, pensando que Trump iria comprar a briga, e a gente viu que não foi bem assim, que aí foi o maior desgaste do Bolsonaro. Então, é lógico... E a briga também do filho com o Tarcísio, né? Porque o Eduardo Bolsonaro fica lá nos Estados Unidos atacando o governador de São Paulo. E, assim, o melhor quadro hoje que o bolsonarismo tem para disputar a presidência da República é o Tarcísio de Freitas, uma vez que ele consegue manter o eleitorado mais radical à direita, mas consegue transitar e dialogar com o público ao centro. E hoje é governador do principal estado do país. Ok, eu também concordo com você. Mas Tarcísio, o sobrenome dele é Freitas. Isso. Não é Bolsonaro. E o nome dessa oposição de direita vai ser ungido por Bolsonaro. Bolsonaro é quem tem os votos. É quem tem 30%, 35% do eleitorado brasileiro. Com certeza. Então, é uma força muito grande. Expressiva. Muito expressiva. Então, veja, Bolsonaro, ele vai ungir Tarcísio? Ele vai ungir alguém que não faz parte do clã bolsonarista, da família Bolsonaro? Mas aí, aonde está o risco, né? Onde está o risco? O Flávio Bolsonaro, ou qualquer outro filho dele, consegue chegar justamente nesses 35, né? Nesse limite máximo que a bolha dele consegue. E traz também consigo o desgaste. Sim. O Tarcísio consegue, na minha opinião, manter isso aí e consegue transitar em outros setores, que é quem define a eleição. Tarcísio, na verdade, na sua avaliação, agrega mais os indecisos. Isso. Que é quem decide a eleição, são os eleitores indecisos, né? Aqueles setores de centro que transitam, ora votam na direita, ora votam na esquerda, que não vota tanto em partidos, vota em pessoas. Eu acho que ele consegue transitar nessa diferença que poderia, né,
decidir uma eleição a direita. E a gestão do presidente Lula, na sua avaliação? Tem a isenção do IR, que atingiu positivamente mais de 15 milhões de brasileiros. Isso, com certeza, vai trazer um ganho eleitoral para Lula, né? Não, a gestão do Lula não tem sido ruim, mas a expectativa, às vezes, da população era que, de repente, Lula reeditasse o sucesso que foram aqueles governos, os 2 primeiros governos dele. E o ambiente econômico, não somente do Brasil, a realidade econômica mundial não favorece a isso, né? Talvez algumas pessoas tenham se frustrado esperando uma reedição daquilo que aconteceu, aquele milagre econômico. Hoje a realidade é outra, mas mesmo diante dessa realidade, ele vem fazendo um governo tentando priorizar a classe mais humilde. Mas a gente vê que enxerga que a possibilidade de vitória de Lula vai ser mais por rejeição ao bolsonarismo no aspecto do boicote ao Brasil e outras questões, o comportamento dele na pandemia e outras questões, do que a própria preferência do eleitorado. Porque há de convir que Lula já vem disputando várias eleições e isso gera um pouco de cansaço. Mas apesar do cansaço do nome dele, ele é franco favorito, né? Devido às mancadas que a família Bolsonaro vem dando. Agora, Lula tem perdido no Congresso. Isso. O Congresso é de oposição. O Congresso Isso. não é situação, não é governista, né, Flavão? Existe essa fragilidade de Lula. Como essa fragilidade do presidente no Senado e na Câmara pode afetar, por exemplo, a disputa eleitoral para a presidência? Veja bem, no país existe o Centrão. O Centrão é aquela bancada que flutua, sempre está aliada a quem está com a caneta, a quem está com o poder. Logicamente que eles criam dificuldades, né? Eles vendem dificuldades para colher facilidades. Não, mas aí eu discordo de você. Veja, tudo bem. Eles dificultam a vida do presidente para poder ganhar o que eles querem. Não, sim, tudo bem. Eu concordo em partes, mas veja, o União Brasil é um partido de centro, é do Centrão. Isso. E foi para a oposição. Se posicionou um ano antes da eleição presidencial e está na oposição hoje, União Brasil. Inclusive, 2 ministros, o Fufuca e o Celso Sabino, né, saíram do União Brasil para permanecerem no governo. Sim, então, o partido oficialmente tomou a decisão. Mas certo. Na hora das votações, 100% dessa bancada acompanha? Não, mas aí veja, quando o partido se posiciona desta maneira, ele perde cargos. Ele perde espaço no governo. E o deputado, ele vai, meu amigo, ali votar mediante o interesse dele. Isso. Então pronto. Então, o interesse é individual do parlamentar, não é o interesse do partido, porque a União Brasil desembarcou do governo. É verdade. E, assim, teve essa perda do União Brasil, mas o que é que a gente observa? O Centrão, ele sempre flutua conforme os governos. E eles fazem essas dificuldades, logicamente, para tentar sempre adquirir mais alguma coisa e tal, barganhar, como diz a gíria popular. Então, o presidente Lula enfrenta esse obstáculo no Congresso, mas eu não sei se isso vai reproduzir em resultado nas urnas. Uma vez que a gente observa no Brasil que a maioria das pessoas, elas votam em pessoas, elas não votam tanto olhando o viés ideológico para a questão legislativa. Não, mas uma base partidária é importante. É fundamental. Então, a União Brasil já disse, olha, eu não vou para a campanha de Lula. Nós vamos nos posicionar, estamos nos posicionando de oposição, ou seja, vamos apoiar no próximo ano, no caso esse ano, né, 2026, e evidentemente quando o União Brasil se posicionou, disse, olha, no próximo ano o nosso voto será um voto contra a continuidade desse governo. Na verdade é o seguinte... Então a base de Lula já perde um importante partido ali de apoio. Com certeza. Na verdade é o seguinte, o que é que a gente nota? Né, na minha análise, o Brasil, ele precisaria, eu acho, dar uma virada de chave. E aqui não vai criticar a Lula nem a Bolsonaro. Eu falo com convicção que eu acho que a gente deveria ter uma mudança
né, ter uma nova perspectiva, né, ter novas pessoas participando do cenário, para a gente sair um pouco dessa polarização que não vem fazendo bem, né, famílias separadas por causa da política, né, a discussão não é mais programática, a discussão não é mais ideológica, não é mais de conceito, a discussão se tornou pessoal, raivosa, né? Eu acho que está muito difícil mudar esse cenário. Eu acredito que novamente vai ter uma eleição polarizada. Lula é o favorito, mas pelo que está se desenhando, Bolsonaro vai lançar alguém da família, Lula é candidato, não terá uma mudança nesse aspecto, mas eu acho que estava chegando o momento de terem novas opções e a população adotar, porque está um ambiente hostil, um ambiente muito radical a política brasileira. E qualquer um dos dois que vencerem, tanto o Lula como o candidato do clã Bolsonaro, vai enfrentar o mesmo ambiente de radicalismo, da oposição, né, dificuldades para governar no Congresso. Tá um ciclo muito ruim para o país. Porque, veja, isso vai permanecer, Flavão, até quando o bolsonarismo ou o lulismo continuar com esse percentual de 30%, 35% de apoio. Quando o lulismo decair lá para 20%, 15%, e também o bolsonarismo cair para uns 20%, aí a gente vai ter numa campanha, numa disputa presidencial, um percentual aí de 60%, olha, 60% dos eleitores indecisos. Isso. Aliás, indeciso não. 60% dos eleitores que se posicionam nem a favor de Bolsonaro, nem a favor de Lula. Quando esse percentual ele é 30%, 40%, e os extremos, Lula e Bolsonaro, detêm de 35% de apoio popular cada um, a polarização vai continuar, porque beneficia diretamente a cada um desses campos ideológicos. Na verdade, então Lula vai querer manter os 35% dele ali, de base, com aquele discurso raivoso contra Bolsonaro. Bolsonaro vai querer também manter os 35% dele com o discurso raivoso contra Lula. Na verdade, é essa. Na verdade, é a manutenção dos seus... do quinhão. Do seu quinhão. Do seu curral eleitoral, digamos assim. Na verdade é o seguinte, o bolsonarismo, você falou bem, o bolsonarismo se retroalimenta do petismo e o petismo se retroalimenta do bolsonarismo, né? Eles incorporam esse discurso radical porque acaba um ajudando o outro. Ele mantém as torcidas presas e as pessoas nem analisam outra perspectiva. As pesquisas mostram o quê? Que existe uma fatia do eleitorado que não concorda nem com um lado nem com o outro e que poderia até decidir, mas diante da falta de opções e também pela comodidade, as pessoas acabam dizendo, vou votar no Lula para não deixar Bolsonaro ganhar. Eu vou votar em Bolsonaro para não deixar Lula ganhar. E aí as pessoas quando chegam no final, na reta final da campanha, muitas das vezes vão votar em outro candidato, em Caiado, ou vão votar em outro candidato aí de esquerda, mas aí dizer, não vou deixar Bolsonaro ganhar, vou votar no Lula, eu não vou deixar Lula, aí então, acaba com por o exemplo, velhinho. Você estava falando aí de Tarcísio. Se Tarcísio conseguir ser candidato e conseguir ganhar a eleição, ele só ganhou a eleição, ele só ganharia a eleição se tivesse o apoio de Bolsonaro. Exatamente. Então, veja, não é difícil nascer uma liderança que suja do seu nome, da sua própria liderança, do seu nome, do seu trabalho somente, que ganha a eleição somente com esse percentual do eleitor que não está nem de um lado nem do outro. Então, por exemplo, Tarcísio, para ganhar a eleição, ele precisa do apoio de Bolsonaro. Se ele não tiver o apoio, ele não vai ganhar. A verdade é essa. Na verdade, Bolsonaro ele herdou uma boa parte daquele público que era do PSDB, que era do DEM. Por quê? Quando tiveram aquelas operações, Aécio Neves caiu em algumas situações, houve um discreto e esse eleitorado, né, como política, espaço vazio não existe, alguém ocupa. Bolsonaro surgiu como uma pessoa que ocupou esse espaço. Do antipetismo. Isso. Concordo. Mas Bolsonaro trouxe uma discussão até interessante. Bolsonaro pautou na discussão política do Brasil a direita e a esquerda. Não. Foi ele que implementou isso. Porque antes de Bolsonaro... Era social-democracia do PSDB. Isso, ninguém sabia, meu amigo, o que era direita no país. Por exemplo,
Fernando Henrique Cardoso, PSDB, tucano, é de direita? Não é de direita. Na verdade, o PSDB... Você está dizendo que Fernando Henrique era de direita? Eu vou falar. Esquerda, rapaz, total. O PSDB é um partido, na formação dele, o seguinte, liberal na economia e... Conservador nos costumes. Não, e na parte social, eles são... Liberal também. Uma política de esquerda, tanto que os programas sociais se originaram no governo de Fernando Henrique. É o Bolsa Família. Exatamente. Fernando Henrique. Ele tinha uma política Bolsa social... Escola, Vale Gás, Ele tinha uma política social forte, mas na economia ele era liberal. Aí ele se incorporava como uma direita, agora uma direita mais light, uma direita mais... Não. Né? Uma direita que não era programática como a de Bolsonaro. Bolsonaro é aquela direita você mesmo... Você está dizendo que Fernando Henrique era direita... Era a social-democracia. Que não era aquela direita mesmo. Era liberal. Era de esquerda, Flavão. Fernando Henrique, socialista, rapaz. Não, na origem dele, anterior... Socialista, a formação política dele... A formação dele é socialista, isso. Então, de esquerda. Ele era um esquerdista... né? Porque está vivo. Ele é um esquerdista mais moderado. Mas adotava práticas econômicas liberais. Privatizações, controle de gastos... Quem organizou essa parte, esses fundamentos econômicos do país, foi o governo de Fernando Henrique. Que o PT criticava. Por exemplo, ele privatizou a Vale do Rio Doce para se beneficiar politicamente, para ganhar a reeleição. Verdade é essa. Da mesma forma que ele passou lá o projeto de reeleição, né? Agora, antigamente as pessoas tinham vergonha de dizer que era direita. A pessoa era apontada, olha, isso daí é direita e tal. As pessoas tinham orgulho de serem esquerda. Parecia uma supremacia. E Bolsonaro, ele inverteu isso aí. Ele trouxe para aquelas pessoas que gostam da direita aquele orgulho de dizer eu sou de direita, de ir para o debate, de ir para cima da esquerda. Eu achei que ele conseguiu elevar essa autoestima dessas pessoas. Verdade, do discurso de Lula e da esquerda, do PT... Ganhava qualquer debate no Brasil, antes. Ganhava qualquer debate. Era. Verdade é essa. As pessoas tinham vergonha de dizer que era de direita, antigamente. É a mesma coisa de apelido, né? Era. Você bota um apelido que o cara não gosta, aí, meu amigo, você chama ali, você fala o apelido até ele realmente dizer chega e se vergonhar. Isso. É isso? Era. Agora, ô Flavão, em Sergipe, na sua avaliação, a gente estava falando do cenário nacional. Vamos falar de Sergipe um pouquinho, né? A oposição a nível Brasil está desorganizada. A oposição em Sergipe também? Batendo cabeça, né? Os dois pré-candidatos ao Senado, o Rodrigo e o Amorim, um dá butinada, o outro faz uma crítica, né? Eduardo chama Rodrigo de traidor. Olha, veja, na política a traição é quase que imperdoável, né, Flávio? É verdade. Tem uma frase de Brizola que diz, a política perdoa, a política perdoa a traição, mas abomina o traidor. Não, repita, vamos lá. A política perdoa, eu acho que a palavra é perdoa a traição, mas abomina o traidor. Ou seja, a traição faz parte da política, mas a figura do traidor é muito forte. Quando você é apontado como traidor, né, é uma pecha muito forte. Você perde o crédito, né? Você pode ser um adversário incisivo. As pessoas vão para cima de você, vão dizer, fulano bate demais em mim e tal. Mas quando diz assim, não, o cara é meu aliado, mas me traiu. É forte, é forte. E outra, aí tem essa questão, né? Tem a divisão em relação a Valmir e a Emília, que são as maiores lideranças, né, do agrupamento. Quer dizer, Valmir, né, que era a maior liderança, assumiu agora o posto secundário, porque quando houve a mudança no Republicanos, que eles assumiram há um tempo atrás, o que é que acontece? Emília assumiu a presidência, Valmir ficou numa condição secundária, e aí de vez em quando tem um desgaste. Enfim, tá uma coisa assim, muito ruído. É a questão do Ricardo Marques com Emília, que um fala que está tendo rompimento, outro diz que não é. É muita coisa. Então, veja, agora tem uma situação aí que a gente precisa trazer aqui. Seguinte, o governador Fábio Mitidieri, ele vai para uma reeleição.
Então, o grupo de situação que está no poder não precisa trabalhar um nome para ser candidato. Por exemplo, Belivaldo era governador. Já é natural. Então, Belivaldo e o grupo de Belivaldo tinha que trabalhar o nome de Fábio Mitidieri para ser candidato a governador em 2022. Trabalharam, tentaram trabalhar o nome de Fábio. Agora não. Agora não precisa de trabalhar o nome. Fábio naturalmente já vai para a reeleição, isso é fato. Agora, quando você vai para uma reeleição, a disputa é muito mais tranquila do que, por exemplo, quando você não tem o que mostrar, né? Quando você só está na promessa e é candidato pela primeira vez, como o Fábio foi em 2022, do que agora nessa disputa de reeleição. Mas eles têm um laboratório, que é a Prefeitura de Aracaju, que eu acho que já deveriam estar expondo alguma coisa de positivo para dizer, olha, a oposição está fazendo isso em Aracaju, associar isso aí. Porque Deda, quando apoiou Zé Eduardo, que Zé Eduardo perdeu em 2002, ele era prefeito, ele não foi candidato, Deda, mas Deda dizia, olha, nós estamos mudando Aracaju e queremos mudar Sergipe. Sim. Eu acho que está faltando em Emília, talvez, ter uma propaganda, ou mostrar algum resultado para tentar emplacar o candidato, sei lá, seja lá quem for que ela for apontar. Mas, ô Flavão, entenda, veja, qual era a minha linha de raciocínio? Veja só, o governador está indo para a reeleição. Certo. Então não precisa trabalhar um outro nome, não é isso? Isso. Pronto. E a oposição, ela está dividida, porque nós temos a oposição do PT e a oposição da direita, do bolsonarismo, que é Emília, Eduardo Amorim, Valmir, bolsonarismo não, mas assim, mais à direita. A direita. Não são aliados, né? É. Tá. Ok. O governador indo para a reeleição já vai na vantagem. Já vai na vantagem. O cartão postal dele é o governo. Isso. Então o povo vai avaliar se o governo merece ou não a continuidade e tal, enfim, não precisa de trabalhar o nome de Fábio. Na verdade, né? Já está trabalhado. É uma eleição plebiscitária. A pessoa vai votar se concorda com o governo que está ou se não concorda. Exatamente. Aí veja, onde é que eu quero chegar? 2 mais 2 qual o resultado dessa conta? 2 mais 2, 4. Sim. Pronto. 4 é maior ou menor do que 2? Maior, não é isso? Isso. Pronto. Isso. Então, veja, Fábio já vai na vantagem porque nessa conta, na equação, na conta de política, quando a oposição está dividida, quem sai na vantagem é quem está no poder, quem está no governo. Isso. Ok? Isso. Pronto. Sendo que dessas duas oposições, direita e esquerda, PT e o grupo de Emília, o grupo de cá está esfarelado, está brigando entre si. Então veja, os dois grupos antagônicos na oposição já facilita a vida do governador que vai para a reeleição. E o grupo aqui da direita, que seria justamente o grupo muito mais forte do que o da esquerda, está esfarelado, está brigando entre si, Ricardo aqui brigando com Emília e não sei o quê, aí vem Valmir brigando com Emília e Rodrigo Valadares com Eduardo Amorim. Na verdade Então, é o seguinte... Veja, a oposição já está dividida, rapaz, em dois grupos. E esse grupo aqui da direita está brigando entre si. Aí, então, amigo Fábio, tá... Mas é o seguinte... Livre, leve e solto, né? Essa situação da oposição ao governo do Estado é resultado da situação jurídica frágil de Valmir, que seria o nome natural. Na falta de Valmir, não está se apresentando opções ao governo tão incisivas e não está tendo uma unidade. Por que não está tendo essa unidade? Aí é onde eu vou dizer. Segure. Coloquei aquela provocação no final do bloco passado. Certo. Por que esse grupo de Emília, Valmir, Eduardo Amorim, Rodrigo, não está se unindo? Pronto. Na sua avaliação. Minha análise é a seguinte. Valmir, que seria o nome natural, é um nome que tem sede e sonho de ser governador, né? Está com uma situação jurídica frágil.
Né? Não, situação jurídica frágil não, ele está inelegível. Inelegível, não né? pode ser candidato. Aí o que é que acontece? Emília conquistou recentemente a maior prefeitura de Sergipe. Ela está com um orçamento muito vistoso. Emília, você acha que ela está tão preocupada assim? É questão de vida ou morte ganhar esse governo do Estado, uma vez que ela está buscando depois uma reeleição e quem sabe até projetos futuros, ninguém sabe, ela pode querer ser candidata ao governo. Então não é uma coisa de vida ou morte para Emília ganhar. Agora, os aliados dela, o que é que a gente está notando? Por perceberem que Fábio é candidato à reeleição e é muito difícil você derrotar alguém em reeleição, o índice de reeleição no Brasil é muito grande, poucos perdem uma reeleição com a máquina na mão. Os aliados dela estão preocupados em disputa de Senado. Rodrigo quer ser senador, Adailto quer ser senador, Eduardo. E Emília, como diz a história, está preocupada com a gestão dela. Entendeu? Aí é isso que está facilitando. Então, está tendo muita briga, tá? Mas a briga é o quê? Não é para ser candidato a governador. A briga é querendo ser senador. Sim. Então, Fábio vem navegando mais tranquilamente por esse aspecto. O cara que poderia comprar essa briga mais incisiva, de ir para cima, porque tem esse sonho, está com essa sede, é Valmir de Francisquinho, mas como você disse, está inelegível. Então, a turma está acomodada nos espaços da prefeitura. Entendi. Muito bem servido, com boa secretaria. Então, na sua avaliação, Emília, vai ficar tranquila, está tranquila, vai tocar a gestão, aí pensando, evidentemente, em ter uma reeleição em 28 e, quem sabe, disputar o governo lá em 30, né? Pronto, eu só estou vendo dois personagens assim, mais incisivos, sonhando tanto com o governo, que é Geórgio Pasco, nosso amigo. Ele deve estar até assim ansioso, porque são muitos anos ele ali como oposição, sofrendo na Assembleia. Eu acho que ele sonha em ver o grupo dele. E Tiago de Joaldo, porque está com uma dorzinha de cotovelo, porque Fábio não prestigiou como ele acha que deveria, e está indo para cima. Só isso. Queria estrutura no governo e não teve. Não teve. A verdade é essa. É isso? A verdade é essa. Tiago de Joaldo foi para a oposição porque queria cargos do governo e não conseguiu. Não sei se seriam cargos, mas... Vantagem. Espaços. Que espaço é esse? Espaços. Ele precisa dizer. Traduzindo, cargos, rapaz. Por que ele chamou o Jorginho de peito de pombo, não sei o que e tal? Porque Jorginho era o chefe da Casa Civil. É quem despachava as demandas. Né? Vai ver que ele queria isso e aquilo e não teve. A interpretação que eu faço é essa. Ele pediu, por exemplo, 50, aí Jorginho só despachou 10. Aí deixou ou não deu. Ou não deu nenhum. Então, por que... Não, mas aí, veja, você não oferecer, não dar cargos para um aliado, significa dizer que você está pouco se lixando para ele. E que... tanto faz ele ao seu lado como na oposição. Ele perdeu a prefeitura de Itabaianinha, né? Muitos anos controlando aquela cidade. Perdeu o hospital também. O hospital, eu acho que ele ficou assim, num momento difícil, ficou muito ansioso, agoniado. Aí perdeu 4 prefeitos também, né? Isso. Que apoiavam ele. Teve uma perda muito grande política. Ele teve 40 e poucos mil votos. E com a decisão dele ir para a oposição, muita gente o abandonou. Ele teve 40 e poucos mil votos lá em 2022 com a prefeitura de Itabaianinha na mão, gerindo o Hospital São Luís Gonzaga. Por pouco não perdeu para Capitão Samuel. Exatamente. Com um agrupamento muito forte e teve 40 e poucos mil votos. Você acha que ele chega melhor para essa eleição desse ano? Rapaz, tá complicado. Porque eu sinceramente, eu desconheço qual é o prefeito que está votando com ele, realmente declarado. Tá uma situação difícil. Vai construir uma candidatura de deputado federal só na base de vereadores, lideranças assim menores? Para quem não sabe, para quem não lida com bastidor de política, o que Flavão quis dizer foi o seguinte: quem disputa o cargo de deputado federal tem que ter prefeitos. Precisa ter prefeitos lhe apoiando. O deputado estadual ainda consegue. Eu conheço pessoas que já foram deputados que não tinha prefeito. Agora, eu desconheço um deputado federal que foi eleito sem ter prefeitos. Vou dizer um. Quem? Adelso Barreto. Foi Adelso. Adelso Barreto. Estava até aqui. Adelso Barreto não tinha liderança não, foi o povo que conduziu. Não, Adelso... um fenômeno. Adelso, quando foi deputado federal, eu
Eu, na época, trabalhei com o senador Valadares, a gente ia caminhadas em socorro com a Adelson. Esses bairros aqui de Aracaju, era um fenômeno, o povo só faltava pular em cima da caminhonete. Não, era não. Se você for ainda com a Adelson, claro, eu não estou falando, porque eu acompanhei ele naquela época. Hoje eu não estou, assim, não caminhei com ele para saber. Olha, um entrevistado, viu, Pedão? Marque logo com a Adelson, viu, para ser meu entrevistado. Será que ele topa da entrevista? Ele não é muito de dar entrevista, não. Mas eu acho que a mim, ele daria. Mas Adelson, muito querido pela população. Verdade. Rapaz, espontâneo, não tinha liderança, nada. O pessoal só faltava pular em cima da caminhonete. Serviço prestado, né? Serviço prestado. É um camarada que a gente gosta e admira. E que foi injustiçado, hein? Que foi muito injustiçado. Quem lida com os bastidores da política sabe que Adelson foi muito injustiçado, foi traído e que, lamentavelmente, muita coisa aconteceu aí que o prejudicou, mas que Deus o abençoe e conduza ele para o sucesso mais e mais. Agora, Flavão, veja, as pessoas podem acessar o site FF Notícias. www.ffnoticias.com.br. Mas tem o perfil no Instagram também. O @www.ffnoticias.com.br. Mesmo endereço. Só bota o arroba na frente. No Instagram? Botei assim. E tem o Flavão também Fraga, né? Flavão Fraga. @Flavão Fraga. Então o Flavão traz sempre o moído aí da política lá. Com certeza. Faço algumas análises, assim como eu estou fazendo aqui verbalmente. Eu gosto de escrever conteúdo jornalístico, mas gosto também do jornalismo opinativo, analítico, analisar fatos, né? Trazer sempre uma visão diferente acerca dos fatos que acontecem na política. E vamos acompanhar agora os fatos, né, que os personagenzinhos da política nos reserva e vai nos reservar a partir de agora. Então, começou o jogo, começou 2026. É um ano eleitoral, meu amigo. A campanha começou. E você, cidadão, precisa ficar atento a esses bastidores, porque é justamente nessas tratativas e bastidores que você tira suas conclusões, tá? Não é só no período eleitoral vendo as propostas, não. Então você precisa ficar atento nessas movimentações de bastidores para analisar. Olha, fulano é coerente, não é. Fulano está conversando com ciclano e não sei o quê, entendeu? Então você, cidadão, tem que se inteirar também do moído, dos bastidores do poder e da política. Flavão, um abraço para você. Obrigado. Feliz ano novo, obrigado pela vinda.